CBN Startups. Bom, Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação em Tecnologia Açaí Valley, já está aqui presente conosco no estúdio. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal. Perfeito. E a gente está com um convidado, o Renato Arnon, ele que é especialista em automações com IA para pequenas empresas, ele que participa conosco através de maneira virtual. Bom dia para você, Renato. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Vitor, quero que você comece a nossa entrevista, porque é um assunto muito interessante e pegando uma tendência atual, que é justamente a questão da inteligência artificial. Eu acho legal esse tema e eu trago de vez em quando ele aqui, porque está sempre evoluindo, né? Então toda vez que eu trago alguém aqui que tem uma especialidade em inteligência artificial, ele faz alguma coisa diferente que pode ser bem útil para o público que está ouvindo. Então, Erno, eu queria ouvir de ti, cara. Explica um pouquinho o que é que tu fazes, o que é que tu tens feito aí sobre inteligência artificial. O Arnon, inclusive, ele fez uns trabalhos comigo para fazer um robozinho de inteligência para financeiro. Então, você bate foto dos teus comprovantes fiscais, manda pelo WhatsApp e ele te ajuda na gestão financeira. Consegue mandar para mim, Ernon? Dizer um pouquinho o que é que você faz? Fala um pouco aí sobre as inteligências que você tem usado aí. Vamos lá. É uma pergunta muito ampla, né, do que a gente pode fazer com inteligência artificial, né? Eu vou começar falando um pouco do trabalho que eu tenho feito, né? Eu já estou trabalhando com inteligência artificial já há uns 2 anos. Eu trabalho com tecnologia e inovação já há 18 anos, né? Já trabalhei com startup, tenho uma startup. E ultimamente eu tenho trabalhado com automações com inteligência artificial e assistentes com inteligência artificial, né? Então, assim, pegando assim, alguns casos práticos, né, do que eu tenho feito. Eu tenho um cliente aqui, né, ele tem um consultório, né? Ele tem um consultório clínico que ele realiza cirurgias plásticas. E antes ele tinha um problema de sobrecarga no atendimento, né? Ele tinha ali 4 atendentes ali e se limitava ali até fazer 100 atendimentos por dia. Então, o que foi que a gente fez, né? A gente conseguiu ali fazer uma integração com o sistema que ele tem de clínica de agendamento e elaboramos ali um assistente de IA que faz todo o primeiro atendimento e também faz o agendamento. Então, antes ele tinha ali um limite ali de até 2.000 atendimentos por mês, e hoje ele chega com esse assistente a quase 6.000 atendimentos por mês. Sendo que o assistente trabalha 24 horas por dia, né? Sendo que antes os 4 atendentes dele trabalhavam só de segunda a sexta, de 8 às 18. Arnon, Então, eu ele tô com uma chegava dúvida ali aqui num problema grave que ele tinha, que ele chegava na segunda-feira, tinha ali uma fila enorme de atendimento. eu Na acho que segunda, os atendentes dele, meio que trabalhavam só para responder o pessoal de sexta à noite, do sábado e do domingo. Eu acho que isso é impressionante, cara. Então, Assim, hoje, eu tenho visto aí, imagina, você sair de atendentes físicos, pessoas que trabalham no horário normal e agora você pode atender milhares de pessoas só com um chatbot, né? E assim, o chatbot responde igual como se fosse uma pessoa normal, você só precisa programar ele para isso. Eu acho que esse que é o trabalho que tu fazes, né? Vamos para uma pergunta mais filosófica agora, não? Tu que tá de fato substituindo essas pessoas em atendimento, eu acho que tu substituis pessoas até em outras áreas, que não seja necessariamente o atendimento. Quais são as profissões que estão em risco agora com a IA? E assim, eu não digo risco daqui a 2 anos, risco daqui a 6 meses. Falo risco agora. Por exemplo, as pessoas que atendiam no WhatsApp, as pessoas que atendiam no chatbot dessa clínica que tu atendes aí, em Curitiba. então, Vitor, é assim, eu acho que existe muita suposição, né, a respeito de profissões que vão ser substituídas, como é que a IA vai estar ali afetando ali o emprego de muitas pessoas. O que eu digo com minha experiência, eu digo que é algo difícil de prever ainda, né? Então, assim, pegando o que eu tenho feito, né, o que eu tenho percebido, é que está havendo uma mudança de perfil e uma mudança de função. Por exemplo, voltamos aqui de novo ao pessoal do primeiro atendimento.
Eles deixaram ali de ter aquela sobrecarga de trabalho, de fazer aquele primeiro atendimento, e hoje elas estão como se fossem gestoras de atendimento. Por quê? Porque a IA hoje ela precisa ser supervisionada. Então, assim, se a gente tem ali 500 atendimentos ali feitos pela IA, eu coloco ali uns 5% ali de taxa de erro. Então, assim, são pessoas que, por alguma razão, se perdem na conversa ou precisam resolver uma situação que a IA não foi treinada para aquilo. Então, o que eu gosto de dizer é que a gente tira uma sobrecarga de trabalho operacional e dá mais efetividade para quem já fazia um trabalho braçal e repetitivo. Eu queria, não, que Então, depois assim, o a pessoal desse gente uma olhada. consegue com IA dar mais eficiência para quem está trabalhando ali. Eu tenho um vídeo que eu postei esses dias aí, acho que foi ontem. Eu conversando com o chat GPT e mostrando que nem sempre ele é muito inteligente. Em casa, você faz esse teste aí. Diz assim, olha, chat GPT, abre lá a conversa com o chat GPT, diz assim, olha, chat GPT, eu queria lavar o carro. Eu queria levar meu carro para lavar, só que o lava-jato fica a 100 metros de casa. Você acha que eu devo ir andando ou você acha que eu devo ir de carro? Aí o chat GPT, como ele é treinado, né, para só prever a próxima palavra-chave, ele vai dizer, não, você vai andando, que andando é mais legal, você vai fazer um exercício, etc. Só que, assim, qual é a ideia? Como é que eu vou andando se eu vou levar o carro para lavar, né? E assim, a conversa é bem legal, a conversa demora uns 30, 40 segundos, e eu vou gravar outro hoje, mostrando que o chat GPT erra pra caramba. Tu consegue me dizer, assim, uma conversa que o chat GPT, no caso aí, a IA que tu usa, eu sei que nem sempre tu usa chat GPT, tu pode usar DeepSeek, pode usar Gemini, etc, dependendo do tipo de atendimento que o teu usuário lá na ponta faz. Tu consegue me dizer onde é que ele erra, assim, uma conversa engraçada, alguma coisa que tu percebeu que o chat GPT devia ter falado alguma coisa certa, mas ele falou um negócio errado e ficou um case interessante, assim, para mostrar que de fato precisa de supervisão? Ai, nossa, são todas situações que a gente vai escolher uma agora. Porque, por exemplo, uma situação essa semana, né? Que eu vou pegar essa clínica que é a que tem um volume grande de pessoal fazendo perguntas um pouco assim estranhas, né? E o pessoal às vezes chega perguntando, ei, qual é o melhor médico que você tem na clínica? E de repente ele começou a criar um currículo dos médicos lá, que ele tem acesso à lista dos médicos, mas assim, ela não foi treinada para responder sobre os médicos. E ao final acabou indicando um, e a gente fica assim numa situação constrangedora, né? Porque acaba que existe uma equipe, ele recomendou um, e daqui que a gente consiga explicar que a IA, às vezes, ela pode cometer erros. Maravilhoso. Eu tenho uma pergunta aqui, Renato. Na realidade, é uma curiosidade. Eu assistindo a um vídeo no YouTube há esses dias atrás, eu achei um vídeo de um preparador físico que fez um treino na academia e esse treino foi preparado pela IA. Ele escreveu lá o seu peso, olha, eu tenho tanto de altura, peso tanto, gostaria de treinar braço e peito. E ele montou ali toda a série, todo o treino. O vídeo é até curioso porque ele faz exatamente como o ChatGPT mandou ele fazer. E no final ele fala que foi um treino interessante porque ele conseguiu montar ali um treino numa carga interessante para ele. A gente está falando de um cara, de uma pessoa que é um profissional da área, que costuma realmente fazer esses treinos. Mas tem uma pergunta aqui do Leonardo no nosso chat do YouTube. E é uma pergunta que acho que é um dos principais pontos quando a gente fala de inteligência artificial. Ele está perguntando se esses serviços, né, não somente na parte do personal trainer, que é o caso em questão, mas outros serviços serão substituídos por conta da IA, ou a inteligência artificial vai se tornar uma aliada na execução desses serviços? Eu vou continuar repetindo. Ainda é algo difícil para prever, né? A inteligência artificial é algo muito novo. E o que a gente vive é que assim, ela tem cometido alguns erros, apesar de aparentemente ter alguma super inteligência ali por trás, mas quando você vai se aprofundando, você percebe
em alguns pontos tem umas respostas que a gente precisa realmente avaliar, principalmente se falando de saúde, né? Então, assim, o que eu falo, eu vou pegar a minha experiência, né? Como é que isso tem afetado aqui no trabalho que eu tenho feito. Porque assim, inteligência artificial hoje, ela não necessariamente a gente vai desenvolver e aquela empresa vai usar a inteligência artificial. Mas o que acontece? Aquilo que eu elaborava isso antes manualmente, hoje eu uso a IA para construir comigo. Por exemplo, às vezes construção de conceito de produto, quando eu vou realizar algum tipo de desenvolvimento de software, ela me dá apoio ali, algumas questões, às vezes algum erro, que leva algum tempo maior, ela consegue reduzir esse tempo para detecção de erros, mas isso não exime o trabalho da gente estar verificando isso. Não, outro dia eu Então, vi um cara na área de falando. desenvolvimento de software, não sei se o pessoal ainda usa, que é a metodologia de desenvolvimento pareado, que chama, né? Antes você poderia programar em dupla, né? Você colocava um programador ali junto com você, e aí você programava e aquele programador ali ao lado, ele ia lhe ajudando ali, verificando se você está programando corretamente ou não, para agilizar mais o trabalho. Não, a gente que E hoje aí trabalha eu com IA vejo todo isso como dia. assim, um apoio pareado, por enquanto. Não. A gente Então, que assim, trabalha eu não com. consigo, assim, é difícil presumir que futuramente ela vai substituir completamente uma pessoa, ou se a gente vai ter que continuar fazendo esse trabalho pareado, né? Não. A gente que trabalha com isso todo dia, eu estava ouvindo uma conversa outro dia, que era sobre treinar o estagiário que vai te substituir alguma hora, sabe? Então tem gente dizendo, porém, não, a IA ela me ajuda, ela tá trabalhando aqui comigo, mas eu tô sentindo que eu tô treinando alguém para me substituir um dia. Então, acho que para algumas profissões já é mais ou menos assim. Eu acho que, de novo, né? Você estudar IA, estudar um pouco de tecnologia e entender como ela funciona, pelo menos você vai estar na frente das pessoas que não entendem de IA. É aquela história de correr da onça com um tênis especialista em correr, né? No caso, em fazer corrida. Então, às vezes na selva, você não precisa ser o mais rápido, você só precisa correr mais do que a pessoa que está contigo. Nesse caso, na IA é basicamente a mesma coisa. Você não precisa ser melhor que a IA, mas de repente você usar uma IA que o teu concorrente não usa, você já está na frente dele. Aí, Ernon, acho que para finalizar, né, a gente está na última pergunta aqui. Eu queria saber o que é que tu tens de dica para o pessoal que está ouvindo a gente começar, ou pelo menos entender um pouco de automações. Porque eu sempre trago esse passo a passo aqui para o pessoal ouvinte da CBN, de que acho que hoje em dia só falar com o chat já é o básico. Ah, eu quero fazer uma imagem, fazer um texto, fazer uma música. Isso é só o básico. Eu acho que orquestrar, e acho que é o que tu fazes hoje, é um passo muito importante, que é você saber organizar essas inteligências em uma solução que seja integrada. O que é que tu indicas para a galera que está aí ouvindo? O que é que eles podem fazer? Tanto o pessoal que está começando, como o pessoal que já sabe fazer o básico de usar o chat GPT, usar o Gemini, esse tipo de coisa. Sim, Vitor, o que eu vejo é que depende muito do perfil da pessoa. Eu vou usar um exemplo até que é um pouco engraçado aqui de casa, né, da minha esposa. A gente fez uma mudança recente, né, que a gente foi para casa, teve que ver como é que é dispor os novos móveis. E ela, assim, ela baixou o espírito da arquiteta junto com o chat GPT, né, com aquela tirar uma foto do ambiente. Ela pegava as fotos ali de uma mobília ali que ela viu no Mercado Livre, o que ela achava que cabia no orçamento e colocou ali com o chat GPT e conseguiu, de fato, gerar imagens de os cômodos aqui, assim, que depois que a gente mobiliou, ficou, vamos dizer assim, uns 80% igual que o chat GPT gerou. Então, assim, ela fez isso, eu achei bem interessante, né? Eu digo, nossa, aqui tu é o que fez o trabalho de um arquiteto, mas se você fosse um arquiteto, eu acho que isso seria como a IA poderia lhe ajudar, né? É difícil também hoje dizer qual a melhor IA, também porque todo dia estão lançando, mas toda semana a gente tem muitas novidades, muitas evoluções.
ChatGPT, como do Gemini, da Cloud e várias outras. A gente também vê hoje plataformas que juntam todas elas ali, juntam todos os modelos de inteligência, né? Para você escolher qual que vai usar. Eu sou muito da metodologia de testar antes, né? Então, qual é o mais conhecido? É o ChatGPT. Cara, pois pega lá, começa a fazer perguntas e você teria que dar a resposta, avalia como é essa resposta e você olhar para ela e dizer assim, realmente essa resposta saiu melhor do que a minha, ou então essa resposta melhora a minha resposta. Maravilha. Por que eu dou esse conselho? Porque foi o que me convenceu a usar IA ali no começo, eu comecei a utilizar no começo de 2023. Tinha acho que era um projeto de um edital para escrever, algo assim. Arnon, Eu usei, eu testei, e quando eu vi a resposta, eu percebi, nossa, isso aqui vai me ajudar a escrever. Então, se ele está me ajudando a escrever um edital, provavelmente ele vai me ajudar a executar outras tarefas também. Então, eu comecei a fazer perguntas que eu tive na resposta, avaliava isso, e finalizava, comecei né? a combinar com o meu trabalho, que aí foi onde eu notei que realmente estava potencializando, agilizava. Então, assim, a gente até se assusta, porque se a resposta é melhor do que a resposta que você daria, e ele deu muito mais rápido do que você faria, daquele nervoso, eu falei, nossa, isso aqui pode me substituir um pouco. Maravilha. Arnon, cara, a Então, gente está finalizando aqui, cara. Eu queria agradecer a participação aqui. Sigam o Arnon lá, sigam a Say Valley. O Arnon tá lá também no grupo da Say Valley. Quem quiser contatos, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu tenho um curso gratuito lá de IA que a gente fala um pouco, tem live lá com o Arnon. Muito obrigado aí, Ronaldo, pelo tempo aqui hoje. Obrigado, Arnon. E a gente vai se falando. Até a próxima terça, pessoal. Tá certo, a gente agradece novamente ao Renato Arnon, especialista em automações com IA para pequenas empresas, e a gente agradece ao Vitor também por trazer esse papo bem legal pra gente aqui dentro do CBN Startups.